Curta o canal, se inscreva para acompanhar nossos vídeos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor entre nesses lares agora. Senhor, venha consolar os corações aflitos, abatidos, estender as suas mãos para curar os enfermos, Senhor Deus, e abençoar a todos que nos ouvem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a sua graça, Pai, a sua misericórdia, e ilumina nossa mente, Pai, nosso coração neste momento de meditação da sua palavra, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, a partir do versículos número 22. Lucas capítulo 12, a partir do versículos número 22. É uma mensagem que os irmãos certamente já têm explorado bastante nos seus devocionais, mas é o que Deus tem colocado no meu coração para repartir com vocês nesta noite. Repito, Lucas capítulos número 12 e versículos número 22 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Pode vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e nem vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Estive meditando neste momento de inquietação, no mundo todo, no nosso país, na nossa cidade, aí dentro dos lares de vocês. Possivelmente existem pessoas que estão inquietas e apreensivas a respeito do dia de amanhã. Para que nós possamos compreender melhor o porquê que Jesus disse essas coisas, porquê que ele expressou estas palavras, nós temos que procurar compreender o contexto em que ele estava e o que o motivou, por assim dizer, a trazer instruções tão preciosas e ensinamentos tão importantes. Para tanto, nós precisamos verificar de maneira panorâmica, muito rápida, sem muitos detalhes, a partir do versículo número 1. Do capítulo 12. Quero pontuar algumas coisas com vocês que se encontram neste contexto do texto que nós lemos e que está em questão. Primeiro, nós vamos perceber que Jesus ele está tendo
não só a partir do capítulo 12, mas até mesmo anteriormente, alguns embates, algumas discussões com um grupo religioso bem conhecido por nós, porque ele aparece em boa parte dos evangelhos, que é o grupo dos fariseus. Aqueles homens estavam a todo tempo perseguindo a Cristo. Embora, é claro que a Bíblia narra que alguns desses fariseus também vieram converter-se posteriormente, mas boa parte deste grupo, eles eram perseguidores, eles eram opositores árduos do ministério de Jesus. E Jesus, então, desde os versículos anteriores, mesmo anteriores ao capítulo 12, nós vamos ver Jesus trazendo à luz as questões espirituais que envolviam aqueles homens e a condição da alma deles. Então, observando só o capítulo 12, nós vamos ver o seguinte, que Jesus, primeiramente, ele vai começar a lançar em rosto a hipocrisia dos fariseus. Ele chama os seus discípulos e diz assim, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Segundo a denúncia de Jesus, é que aqueles fariseus, eles estavam estavam perseguindo a Cristo e procurariam até mesmo perseguir aqueles que o seguissem, ou seja, os seus discípulos. E Jesus vai dizer assim, vocês não devem ter medo das pessoas que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada quanto à alma. Eu digo a vocês a quem vocês devem temer. Tema aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Ou seja, Jesus, ele está dizendo que esses fariseus que o perseguiam eram hipócritas e que esses fariseus também viriam a perseguir os discípulos que viessem a testemunhar do nome do Senhor Jesus. E Jesus diz assim, olha, vocês não temam esses homens, temam a Deus, cumpra o seu papel, faça a sua vontade. Porque o poder dos homens contra vocês é um poder limitado pela soberania de Deus. Mas o poder de Deus sobre vocês é um poder completo. Os homens, eles poderão, até onde Deus permitir, tocar no seu corpo, mas jamais eles poderão definir o destino da sua alma. Então Jesus está dizendo, esses fariseus são hipócritas e esses fariseus vão procurar matar vocês. Ele ainda diz algumas outras coisas importantes que nós vemos a partir do versículos 6 e versículo número 7, é que mesmo com toda essa perseguição, não vai acontecer nada aos discípulos que não esteja no controle de Deus. Ele vai dizer, olha os pardais, se vendem 5 pardais por um asse, ou por um valor mínimo de moeda corrente naquela época. Mas nenhum destes pardais caem por terra se não for pela vontade do Pai, de Deus. Ele vai dizer que até o cabelo, os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O que Deus está dizendo é que Ele está no domínio e Ele tem o controle de todas as coisas em meio às dificuldades, perseguições e também sobre qualquer adversidade que possa sobrevir a nós. Então veja que até aqui, dos versículos 1 até o versículo 7 do capítulo 12, Jesus está tratando de coisas extremamente espirituais e essenciais para a segurança da nossa vida cristã e da nossa perseverança e da nossa fé comum. Ele está tratando de coisas extraordinárias, mas acontece algo surpreendente, que está no versículo de número 13. Porque no versículo número 13, a Bíblia diz assim, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Veja como isso destoa. Jesus está falando de coisas espirituais, de coisas importantíssimas. Jesus está falando de vida eterna, Jesus está falando de salvação, Jesus está falando de perseguição, Jesus está falando de perseverança, Jesus está falando do seu cuidado para conosco,
E no meio daquela multidão tem um homem que ele está preocupado com coisas meramente terrenas. Me parece, da forma que abruptamente este homem interfere, me parece até que ele interfere no sermão de Jesus, ansioso para ter uma resposta acerca de uma situação econômica, financeira, que afetava a ele e o seu irmão, possivelmente também a sua família. Não temos detalhes bíblicos a respeito do porquê de toda essa discussão sobre a herança entre esses irmãos. Mas o que nós sabemos aqui é que este homem, e possivelmente o seu irmão com ele, enquanto estavam naquela reunião importantíssima, espiritual, quero repetir a vocês, necessárias para a saúde da alma, aquele homem ele está com a sua mente preocupada com as coisas terrenas. Então ele interrompe Jesus abruptamente. E ele vai dizer assim: diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Então perceba que na época bíblica, os rabinos, os mestres, eles não só legislavam a respeito das questões religiosas entre o povo, mas também legislavam a respeito das questões civis entre o povo. Gostaria de dar a vocês uma referência sobre isso que eu estou dizendo. Você deve bem se lembrar de quando Jesus ele começa a acusar os fariseus, mais uma vez os fariseus, a respeito deles colocarem as suas tradições acima da lei. E Jesus ele vai dizer assim: a lei afirma: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os dias de vida que Deus te dá sobre a terra. E vocês dizem: aquilo que meu pai e minha mãe poderiam aproveitar de mim é corbã, ou seja, oferta ao Senhor. O que era o corbã? O corbã não era um preceito bíblico. O corbã não emanava da lei. O corbã foi introduzido como uma tradição pelos religiosos, pelos fariseus, pelos escribas, de modo que um judeu, quando ele chegava para um rabino, para um sacerdote, e ele dizia assim: olha, aquela parte da herança da minha família, ou determinado valor que eu possuo, ou qualquer outra coisa, ou bem material, eu ofereço como corbã a Deus. A partir deste momento que ele declarava corbã sobre uma propriedade ou sobre um valor, ele não poderia fazer uso daquele valor em outra circunstância, senão entregar no templo. E acontece que mesmo que esta pessoa, uma vez tendo pronunciado corbã sobre uma propriedade, visse o seu pai e sua mãe padecer necessidade ou fome, ele deixava o seu pai padecer por causa da tradição do corbã, imposta pelos fariseus, pelos escribas, e pela manifestação da condição religiosa daquela época. Aí Jesus fala assim: por causa da sua tradição, vocês quebram a lei. O que é mais importante, a tradição ou a lei? A lei é mais importante, a lei deveria ser cumprida, a lei deveria ser obedecida. Mas eles colocavam a tradição sobre a lei, deixavam o pai e a mãe morrer enquanto entregava o corbã no templo ou para aqueles religiosos. Voltando ao nosso texto, perceba que essa legislação em casos civis também entre o povo de Israel era uma das prerrogativas dos rabinos daquela época. E aquele homem entendeu Jesus como um rabino. E ele queria que Jesus legislasse nas questões financeiras e econômicas da sua família, assim como outros rabinos legislavam também no templo e para os mais distantes nas sinagogas. Mas Jesus ele diz assim: quem foi que me colocou como juiz e repartidor entre vós? Ou seja, Jesus ele não veio para tratar prioritariamente das questões financeiras da nossa vida. É óbvio que
ao servi-lo, e nós vamos ver aqui daqui a pouco, neste contexto, nós temos a garantia do cuidado de Deus sobre as nossas necessidades. Mas a prioridade de Deus é cuidar da nossa condição espiritual, algo que ele estava discutindo antes de ter sido interrompido por aquele homem no versículo 13. Aquele homem estava preocupado com herança, com dinheiro, com o dia de amanhã, com segurança financeira. E Jesus estava dizendo, vocês têm que se preocupar com a condição espiritual de vocês, porque no demais cuido eu. Como está a sua vida hoje? Você está preocupado com o quê? Estamos vendo um momento de crise. Você tem consumido notícias via internet, você tem consumido notícias via telejornal, ou em outras fontes de informação, algumas verdadeiras, outras falsas, outras confusas. Você talvez esteja preocupada, se amanhã lá no supermercado você vai encontrar na prateleira a comida que você precisa, ou na loja a roupa que você necessita. Eu quero te dizer uma coisa: esteja prioritariamente preocupado em servir ao Senhor. E eu te digo que, segundo a palavra, Ele está cuidando das suas necessidades. Não permita que essas preocupações venham roubar a sua paz. Porque Deus está cuidando de você. Aquele homem estava com sua paz turbada, preocupado com herança e não conseguia entender as questões e os princípios espirituais, como muitos estão hoje mundo afora. Mas nós, como igreja de Deus, não. Nós estamos em paz em meio a essa adversidade, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. E depois disto, Jesus ele continua a nos trazer ensinos importantíssimos. Ele vai dizer assim: a vida de cada um não consiste naquilo que ele possui. Quero te dizer, meu amado, minha amada, que a sua vida, a sua essência, não tem nada a ver com o que você tem. O que você tem ou o que você deixa de ter não te faz mais ou menos importante diante de Deus. A sociedade até pode nos medir por aquilo que nós temos ou por aquilo que deixamos de ter, mas para Deus isso não faz diferença nenhuma. Então, ele está dizendo: a sua vida não consiste nas coisas que você possui. Então, não viva em uma busca desenfreada acerca de ajuntar coisas ou ter posses, mas se tranquilize em Deus, porque Ele vai cuidar de cada uma das suas necessidades. Então ele vai trazer ainda outras coisas importantes para nós, que nós encontramos aqui a partir do versículo de número 16 até o versículo número 20, uma breve parábola, que não vou focar nela porque não é esse o meu objetivo, mas digo de passagem aqui a narrativa de Jesus a respeito de um homem. Um homem que ele tinha um campo e aquele campo tinha dado muito fruto, a sua seara foi muito próspera naquele ano e ele colheu além das suas expectativas. E ele diz assim: o que farei com uma colheita tão abundante como essa? O que eu devo fazer? Aí ele disse assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, que não são capazes de comportar o tanto daquilo que eu vou colher. E eu vou construir outros celeiros maiores do que esse. E vou colocar ali toda a minha colheita. E depois vou dizer à minha alma: alma, regala-te. Descansa. Porque o que você tem é para muitos dias. E Deus disse assim: louco, Jesus disse, ainda hoje te pedirão a sua alma, e o que tu tens, para quem será? Assim são todos aqueles que juntam para si tesouros na terra, mas não são ricos para com Deus. Então veja que a figura de um homem próspero, um homem que
tinha o suficiente para muitos anos. Se nós fôssemos colocar dentro da nossa cultura contemporânea, a conta bancária daquele homem estava recheada. E ele estava agora seguro nisso. Mas não, aquilo não era a sua segurança, porque a sua alma não estava guardada em Deus. E aí então nós chegamos no versículo de número 13, onde nós vamos, versículo número 22, desculpe, onde nós vamos ver o que Jesus fala a respeito dessas preocupações todas. Que é o texto que nós lemos, capítulo 12, versículo 22, a seguir. Nós vamos perceber assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ouça bem o que Deus está dizendo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Não andeis ansiosos pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Mais uma vez, você tem muito mais valor do que as coisas que você possa possuir, mesmo as mais necessárias. Então não fique ansioso, preocupado demasiadamente com o dia de amanhã. Ele vai dizer, observe os corvos. Outro evangelista vai dizer, observe as aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Você percebeu a ligação que isso tem com a parábola que Jesus conta daquele homem que teve uma colheita próspera? Aquele homem, ele teve uma colheita próspera. Ele plantou, ele colheu e ele ajuntou em celeiros. Mas a sua alma não estava guardada em Deus. E aí ele fala, vocês não têm que ser como aquele homem. Vocês têm que ter um comportamento de dependência de Deus como este corvo. Diferentemente daquele homem, ele não planta. Diferentemente daquele homem, ele não colhe. E diferentemente daquele homem, ele não ajunta o seu alimento em celeiro. Mas o Pai Celestial alimenta as aves dos céus. O Pai Celestial alimenta o corvo e não cai nenhum por terra sem a vontade do Pai. Então, a mensagem de Cristo é, mesmo que você não tenha juntado, que você não tenha guardado para o dia de amanhã, não se preocupe que Deus está cuidando de você. Descanse no Senhor, tranquilize a sua alma. Aqui não é de modo nenhum apologia à preguiça para nós ficarmos de braços cruzados esperando o alimento cair do céu, até porque o corvo ele não fica no seu ninho com o bico para cima esperando que o alimento caia na sua boca. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando ele sai em busca do seu alimento conforme o seu instinto natural, Deus vai fazer com que ele encontre o seu sustento. Então, irmãos, Deus ele já proveu para você o que você precisa amanhã. Mesmo que você não tenha hoje aí no seu armazém, no seu armário, Deus ele já preparou para você de antemão aquilo que você precisa amanhã. Corvo alça o seu voo a cada dia em busca do seu alimento, mas nenhum deles perece de fome porque o Pai cuida deles. Quanto ao alimento, não se preocupe, porque assim como Deus cuida do corvo, Deus cuida de você. Deus tem preparado para você, conforme a sua necessidade, para o dia de amanhã. E quanto às vestes? Veja que ele diz lá anteriormente, né? Não se preocupe com o alimento, enquanto o corpo não se preocupe com a veste. Quanto ao alimento, olhe o exemplo do pássaro. E quanto às vestes, também não se preocupe. Olhe os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Ou seja, os lírios do campo,
Eles não costuram. Eles não cosem a sua própria roupa. E nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Assim como Deus veste o lírio do campo, que hoje nasce e amanhã é lançado ao fogo, ao forno, não se preocupe, porque o Senhor também cuida de você, do seu corpo. O pássaro não planta, não colhe, não junta celeiro, e ele tem o alimento. Os lírios do campo, que são belíssimos, não tecem nem fiam, mas eles são vestidos por Deus. E você vale mais do que o pássaro. Você vale muito mais do que os lírios do campo. Não se preocupe. E Jesus faz uma advertência, homens de pequena fé. Porque quem se preocupa demasiadamente são os gentios. As gentes do mundo, as pessoas que não têm confiança em Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem preocupadas com estas coisas, mas vocês não devem se preocupar com estas coisas, porque o Senhor cuida de vocês. Ele termina por dizer assim, que ao Pai agradou dar-nos o seu reino. Então, talvez você não tenha um celeiro cheio, abastado, mas você tem a garantia de que você não vai padecer necessidade. Talvez você não tenha as melhores roupas, as melhores marcas, mas você tem certeza e garantia de que você não ficará nu. E mais, você tem a garantia de ser um súdito do reino de Deus. Deus te deu o seu reino. Alegrai-vos. Ninguém perece debaixo do cuidado soberano de Deus. Deus abençoe a sua vida, que você fique em paz. Peço a você, não se desespere, não fique desorientado, não fique ansioso. Ninguém, nenhum de nós vai padecer. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Confie nele, em nome de Jesus. Quero te convidar, neste momento, a fazermos esta oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Senhor, meditando na sua palavra, Senhor, e a segurança que ela nos traz. Obrigado, Senhor Deus, pela sua provisão diária. Obrigado pelo seu cuidado diário. E obrigado pelo seu amor e pela sua salvação. Que esta pessoa que me ouve, Pai, que ela venha ter tal convicção, que ela tenha uma noite de sono tranquila e um amanhecer de paz. Senhor Deus, que o Senhor nos surpreenda com seus milagres, Senhor meu Deus, e com o seu cuidado, em nome do Senhor. Deus abençoe a vocês. Mais uma vez me desculpo pelo atraso da live devido às questões estruturais. E espero vocês na nossa próxima transmissão, domingo, às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz, em nome de Jesus.